No vídeo desta semana, eu quero trazer para vocês um símbolo do Antigo Testamento que não é muito comum, né? É um símbolo muito legal, muito atraente e tal. Quando a gente lê o livro de Daniel ou faz alguma pesquisa sobre o rei Nabucodonosor, mas é um símbolo que ficou esquecido, né? Fica apenas nesse âmbito, que é o sonho da estátua de Nabucodonosor. Eu não vou entrar aqui em detalhes históricos, nem históricos da história mesmo, nem do contexto da Sagrada Escritura. Eu vou pegar apenas o símbolo, certo? Para você entender melhor do que eu estou falando, leia lá o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, certo? Ou do 2 até o 5, mais ou menos, que tem a progressão desses acontecimentos. Para você pegar o fio da meada aí histórico. Mas o que eu quero trazer? O sonho que Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, certo? O sonho que ele teve, o primeiro sonho que ele teve. E ele chama o profeta Daniel, profeta do Deus Altíssimo, para interpretar esse sonho, porque os seus sacerdotes pagãos não estavam sabendo interpretar. Então ele chama Daniel. Quando ele conta o sonho a Daniel, né, vou pular aqui a estátua para voltar nela depois, ele diz que o sonho significa tal coisa, né? Cada parte da estátua é um dos reis que vai seguir, né, que vai suceder o próprio Nabucodonosor. Tal. Então faz uma explicação, né, de uma espécie de profecia do que vai acontecer. E de fato acontece mais ou menos como Daniel, né, descreveu o sonho aqui. Tá? Então, esse ponto, esse modo de interpretar a estátua já está dado. A estátua representa os reinos que irão dominar aquela região depois do primeiro, que é a cabeça de ouro, o próprio Nabucodonosor. Mas lendo esse texto, a gente consegue visualizar uma imagem não só desses reinos específicos, até porque é uma estátua inteira, é uma estátua única. E é a estátua de um rei, é a estátua do próprio Nabucodonosor. E essa figura é o rei de Babilônia. E Babilônia é, na Sagrada Escritura, né, é a cidade da perdição. Tá? No livro de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, ele fala que existem duas cidades que estão em briga entre si o tempo inteiro. Jerusalém, a cidade de Deus, e Babilônia, a cidade dos homens. Se Jerusalém é a imagem, é o símbolo da cidade de Deus, da, 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 da descendência dos eleitos, daqueles que serão salvos, e Babilônia é a imagem daqueles que serão danados, os que irão se perder, a gente pode visualizar os elementos dessas duas cidades como símbolos das realidades que elas estão simbolizando. A eleição divina, os que serão salvos, etc, etc, e os que estão caminhando para a sua própria perdição. Certo? Se é assim, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, que é um ícone dessa cidade, ele é também um símbolo de algo perene, digamos assim. A estátua de Nabucodonosor é, então, o símbolo de todos os reinos deste mundo. Todos os reinos deste mundo. Todos os sucessores da cidade dos homens de Babilônia. E aqui eu não estou falando de questão política, estou falando de tudo, estou colocando tudo no mesmo saco. Certo? Seja república, seja monarquia, né? Seja aristocracia, o que for, direita, esquerda, o que for, né? Tudo. Os governos deste mundo têm uma imagem semelhante à imagem de Nabucodonosor, do símbolo de Nabucodonosor. Então nós vamos entender, né, o que é essa imagem, o que é essa estátua e o que ela significa. Qual é a ligação dela com os reinos deste mundo. Tá? A partir do versículo 31,
no capítulo 2, Nabucodonosor conta como é que é, ele descreve o sonho para Daniel. Ele diz assim: Contemplavas e eis que uma enorme estátua erguia-se diante de ti. Era de um magnífico esplendor, mas de aspecto aterrador. Sua cabeça era de fino ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, suas pernas de ferro, seus pés metade de ferro e metade de barro. Contemplavas essa estátua quando uma pedra se descolou da montanha, sem intervenção de mão alguma. Veio bater nos pés, que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, com a mesma pancada, reduzidos a migalhas. E como a palha que voa da ira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum, enquanto que a pedra que havia batido na estátua tornou-se uma alta montanha, ocupando toda a região. Então vocês têm aí agora a imagem dessa estátua. Cabeça de ouro, braços e peito de prata, cintura e ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e barro. Só de dizer que os pés são metade de barro, já mostra que essa estátua não vai ficar de pé muito tempo. Se não fosse a pedra rolando, uma hora essa estátua ia cair. Né? Porque o barro não ia sustentar, mesmo com o ferro, né? Uma estátua gigantesca, com todos esses metais preciosos e pesadíssimos. Tá? Mas vamos por partes, vamos começar com a cabeça. A cabeça é o símbolo das ideias, certo? Nos desenhos animados, quando um sujeito tem uma ideia, surge uma luz, né? Brilha uma lâmpada na cabeça dele, né? Sobre a cabeça. E os reis da monarquia usavam coroas com pedras preciosas nas suas cabeças. O que isso quer dizer? Que a ideia, o pensamento daquele sujeito que tem a coroa na cabeça é mais brilhante, é superior à ideia dos outros que não usam coroa nenhuma. Então, uma cabeça de ouro é diferente de uma coroa sobre a cabeça. Uma cabeça coroada é uma cabeça que recebe de uma autoridade o poder de dizer que as ideias dele são superiores à do povo. Então, uma pessoa que é coroada, ela está recebendo essa autoridade sobre o povo. Uma cabeça que é de ouro, ela está se auto-autorizando. Então, os reinos deste mundo, eles acham que a sua ideia é sempre superior. Se você for para qualquer lado aí, para qualquer tipo de governo, qualquer tipo de defensor aí, você vai perceber isso. Né? A minha ideia é superior à outra ideia. Não há diálogo nesse quesito. Né? A ideia é sempre superior. Por isso a cabeça de ouro. Os braços e peito de prata. A prata é um metal precioso, mas não tão precioso quanto o ouro, certo? A prata ela está associada ao simbolismo da lua também, certo? Na alquimia. E o que é a lua? São os desejos. Esses desejos, né? O peito, o coração, os braços, quer dizer o quê? Que a força que é exercida é a força que vai saciar, que é para saciar os seus próprios desejos. Quer dizer, seus próprios interesses. Não há ação nos braços, não há uma ação que não tenha como finalidade realizar, saciar os seus próprios interesses. A cintura e o ventre de bronze. O bronze é um metal associado a Vênus, que é a concupiscência, certo? É a concupiscência. O bronze já é esse metal da concupiscência, das paixões, tá? É um pouco parecido com a prata, mas não é exatamente a mesma coisa, certo? Enquanto a prata são os desejos, são os interesses, o bronze
são as paixões. Não é aquilo que eu apenas desejo, mas aquilo é o prazer. Cai ao prazer, certo? Tem até uma passagem na Sagrada Escritura, eu não me lembro mais onde é que está, não sei se foi Jesus que disse, eu acho que foi, né, que fala que o seu Deus é o ventre, o Deus deles é o ventre, né? Está criticando alguém, né, dizendo que o Deus deles é o ventre. Quer dizer o quê? O ventre, né, a barriga, é o quê? A gente sente fome, a gente quer comer. Então, o Deus daquele sujeito é o ventre, no sentido de que ele vai fazer o que for preciso para saciar as suas paixões, para encher a barriga, tá? Mas o ventre também está ali próximo dos órgãos sexuais. Então, não é só a questão das paixões no sentido da gula, mas também da luxúria, certo? Então, todo o concupiscível, tudo aquilo que está ligado às paixões, aquilo que são os impulsos do sujeito. Então, os reinos deste mundo não são saciados, nunca são saciados, nunca estão saciados. O bronze está ali potencializando a sua concupiscência. Eles nunca estão satisfeitos. Eles se movem para realizar o seu próprio interesse, mas nunca estão de barriga cheia. Nunca estão. Sempre querem mais. As pernas de ferro. O ferro é um metal forte, firme, usado para escudos, armas, espadas, né, ferramentas, tudo aquilo que não pode ser dobrado, tudo aquilo que precisa se manter. Então, a perna de ferro quer dizer o quê? Uma perna que não se dobra. Uma perna que não se dobra, que não se curva. Os joelhos que não se dobram são joelhos que não se submetem a outra autoridade. São joelhos que não reconhecem os seus próprios erros. São joelhos que são incontinentes. Não tem temor de Deus. Não tem temor de Deus. E, mais uma coisa, são pernas que passam por cima do que estiver à sua frente. Querem passar por cima do que está à sua frente. Ah, mas aqui eu já só falei de coisas que beneficiam, né? Coisa forte, né? Tem autoridade, tem força, quer seu próprio interesse, beleza. Mas os pés são de ferro e de barro. Tem pés firmes, tem um pouco de ferro, porém frágeis. Firme e frágil. É firme, a pisada é firme, mas não fica de pé por muito tempo. São frágeis. E os pés são o símbolo da alma. Os pés, é com os pés que nós tocamos o chão. É com os pés que nós tocamos o mundo, a realidade. Quando, no mito grego, nós vemos que Aquiles é todo forte, é praticamente impenetrável, é invencível, mas sucumbe com uma flechada no calcanhar. Quer dizer o quê? Que Aquiles tem uma alma fraca. Aquiles tem uma fraqueza de alma. Por quê? Ele é movido pela ira. A Ilíada já começa, né? Canta, ó Deus, a cólera de Aquiles, né? A ira de Aquiles. Tem uma fraqueza de alma. Por isso ele sucumbe. Os reinos deste mundo também têm uma fraqueza de alma. Eles não se dobram. O Deus deles é o ventre. São movidos pelos próprios desejos. E por terem esta alma fraca, essa fraqueza espiritual, essa fraqueza interior, o que acontece? Vem uma pedra da montanha, bate nos pés da imagem, da estátua de Nabucodonosor, e a estátua vira pó. A estátua se desintegra, como palha, levada pelo vento. Né? Os restos, os estilhaços da estátua são levados pelo vento. Essa pedra que foi movida sem a ajuda de mão humana, né? Tá aqui, né? Sem intervenção de mão alguma, ela sai da montanha. O que é a montanha? A montanha é uma parte alta da Terra. É a parte onde a Terra toca o céu. É subindo no monte que os antigos entram em contato com o sagrado.
Não só judeus, né? Não só o povo hebreu, né? Mas outras civilizações também tinham topo de montes como lugares sagrados. Né? A gente se lembra aí imediatamente do Monte Olimpo, né? Que era uma montanha real, é uma montanha real que existe lá na Grécia. Né? Só que os gregos acreditavam que os deuses, os 12 deuses principais, habitavam no topo daquele monte. Então, a montanha já é símbolo daquilo, da parte da terra que toca o céu. É onde se manifesta o sagrado. É no Monte Sinai que acontecem as manifestações de Deus a Moisés. Né? Então, o monte é símbolo desse local onde a terra toca o céu. E é de lá que vem essa pedra que não foi mão humana, que fez com que ela rolasse e destruísse a autoridade de Nabucodonosor. O que isso quer dizer? Que a ação da providência divina vai provar a alma dos reinos deste mundo, de Nabucodonosor. Independente de qual reino. Não estou aqui levantando bandeira de um lado ou de outro, ou criticando um lado ou outro. Estou falando dos reinos deste mundo. Tudo englobado aí. Certo? É o símbolo da Sagrada Escritura. É o símbolo da Sagrada Escritura. Que está embasado aí por Santo Agostinho. Santo Agostinho quem disse que Babilônia é o símbolo da cidade dos homens, dos reinos deste mundo. E começou como? Com Caim. Caim fundou a cidade. Caim é o primeiro membro da cidade dos homens de Babilônia. Não existia nada de Babilônia nessa época. Né? Muito provavelmente totalmente distante um lugar do outro. Mas Santo Agostinho está colocando tudo junto, porque é o símbolo dos reinos deste mundo. Certo? Só estou seguindo o baile aí. Estou seguindo a ideia. Então a providência divina vai testar a força interior, as almas dos reinos deste mundo. Se as almas estiverem fortes, firmes, vai manter a estrutura de pé. Mas se tem o calcanhar de Aquiles, vai cair. Vai cair. Podem ter a cabeça de ouro, os braços de prata, a cintura de bronze e as pernas de ferro. Sem uma força interior, sem contato com o sagrado, sem ligação direta com o divino, não há reino neste mundo que permaneça de pé. A providência divina está dizendo que os reinos deste mundo vão cair, vão acabar, vai passar tudo isso. Tá? Vai passar tudo isso. Mas quando há força interior, ele se mantém de pé. Se houvesse força interior, se houvesse uma alma forte, a providência divina ela vem e no final essa pedra se transforma numa montanha que toma conta daquele lugar inteiro. Quer dizer o quê? Que só permanece de pé aquele que tem por autoridade a divindade. Só aquele que reconhece o sagrado, aquele que tem ligação com o sagrado, que sobe o monte, é que vai se manter de pé. Porque não se mantém de pé com as suas próprias ideias. Tá? Reconhece que existe uma ideia de uma autoridade que é superior a dele. Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e não a minha. Certo? Porque eu não sei, né? Não sabeis o que pedis, né? Porque pedis mal. Né? As minhas ideias não, Senhor, as suas. Porque não vão agir para saciar apenas os seus desejos. Não é apenas buscando o seu próprio interesse, tá? Mas deve agir com caridade, por amor. Os braços não são mais de prata. Seu Deus não é o ventre, porque não são apenas os seus desejos que precisam ser saciados, mas é o desejo de Deus. Não tem pernas de ferro, são pernas que se dobram, joelhos que se dobram diante de uma autoridade superior. E assim, os pés, até que enfim, são pés mais fortes, mais robustos. São pés de ferro.
sem barro, só ferro. Os pés firmes, para se manterem de pé, para subirem o monte. E aqui não é só a autoridade, mas a cidade de Deus, os membros da cidade de Deus, aqueles que habitam em Jerusalém, como disse Santo Agostinho. Aqueles como Abel, Sete, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão, etc. Né? Jesus Cristo, a Virgem Maria. Jesus Cristo é o próprio Deus. Não é? Santa Teresa d'Ávila, São Padre Pio, Santo Agostinho, o próprio. E todos nós. Se não quisermos imitar a Nabucodonosor no nosso cotidiano também, né? E se não temos essa pretensão de achar que o reino deste mundo é superior ao reino de Cristo. Jesus disse diante de Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, olha só, né? Mas se fosse desse mundo, eu sendo Deus, né? O que aconteceria? Os meus soldados viriam aqui me socorrer, não iam deixar nada disso acontecer. Os meus anjos viriam. Mas meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Portanto, vamos subir o monte. Vamos subir a montanha. Reordenar o nosso interior. E compreender que, claro, não é agora uma rebelião contra os reinos deste mundo. Se nós subsistimos nesse mundo com os sistemas de governo, os variados tipos de sistemas de governo que existem, né, nos tempos, né, claro, a gente precisa ter uma espécie de convivência, uma espécie de obediência até certo, né, até onde cabe, enfim, né? Não estou causando, não estou querendo causar uma rebelião aqui, não é contra. Estou destacando um ponto, certo? Dos símbolos. Estou dizendo que o símbolo ele está revelando um fenômeno que acontece, que os reinos deste mundo vão passar, porque a providência irá provar a força interior deles, independente de qual lado seja, independente de qual tipo de sistema de governo seja. Seja uma monarquia, certo? Seja uma aristocracia, seja o que for. Para que nós possamos subir o monte, nós precisamos entender isso, e procurar ir ordenando o nosso interior. Certo? Então, era isso que eu queria trazer para vocês nesta semana. Se você está gostando do meu conteúdo, se você tem algumas sugestões, pode colocar aí nos comentários, tá certo? E também, se você está gostando, né, não deixe aí de contribuir com o Pix, tá certo? Está aí na descrição do vídeo. Né? Com o seu Pix eu consigo melhorar a qualidade dos vídeos, certo? Desde o vídeo passado, estou tentando melhorar aqui, estou aprendendo a usar esse microfone, tá? E assim a gente vai melhorando com outras coisas, vai acrescentando outras coisas aqui no canal. Tá certo? Também não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, tá bom? Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.